Saudações, distintas damas e nobres cavalheiros. Bem, muitas vezes acompanhamos no Fala Angola, programa da TV Vimbo, uma situação social preocupante que dava conta de que vários jovens angolanos recusavam-se a cumprir a obrigação de prestação de alimentos. Em alguns casos, diziam não ter condições, mas em contrapartida, os seus parentes próximos tinham condições invejáveis. Em outros casos, deliberadamente, mesmo tendo condições, estes diziam não prestar alimentos de jeito algum. Nestes termos, entendemos que tal situação pode ser resolvida no âmbito dos artigos 247 ao 264 do Código da Família, no caso, Lei 1, 88, de 20 de fevereiro. Nos termos dessa lei, nos questionamos inicialmente o que é a prestação de alimentos. Bem, a prestação de alimentos, na verdade, é o conjunto de valores que vêm para suprir todas as necessidades do menor, no caso o alimentar. E essas necessidades passam desde o sustento, a saúde, a habitação, a instrução e a educação. Conseguimos perceber que terá a obrigação de prestar alimentos inicialmente os pais e os adotantes. A questão que se coloca é, muitas vezes, estes não têm condições. Ou na falta destes, podemos então chamar aqui a responsabilidade os ascendentes, os irmãos mais velhos, os tios, a madrasta ou padrasto no caso de morte de um dos cônjuges, o ex-cônjuge, os descendentes, e aqui é preciso referir também que no caso dos descendentes chama-se ou privilegia-se aqueles de grau mais próximo. E nós já andamos a falar a quando do parentesco, não é? E o parentesco é o vínculo que liga duas pessoas em virtude de uma descender de outra ou de ambas procederem de um progenitor comum. Então estamos a dizer que mesmo no cômputo dos graus, o primeiro grau não se conta, mas é o vínculo que liga pai e filho. Então, irmãos aparecem no segundo grau, tio e sobrinho no terceiro grau, primos no quarto grau, tio e sobrinho neto no quinto grau e os sobrinhos netos entre si no sexto grau. Ou seja, podemos aclarar essa situação da seguinte forma. O meu neto com o meu irmão são parentes no quinto grau. O neto do meu irmão e o meu neto, entre si, são parentes no sexto grau. Então, se os pais e os adotantes não tiverem condições de prestar alimentos, certamente serão chamadas estas pessoas. E precisamos aqui ter em conta que a prestação de alimentos pode ser partilhada, ou seja, podemos chamar duas ou mais pessoas para prestarem alimentos a um menor. E podemos dar aqui algum exemplo. Para não sobrecarregarmos os ascendentes, que no caso são os avós, podemos chamar os avós, os tios e os irmãos, e ambos vão então prestar alimentos ao menor. Porque o menor precisa comer hoje, precisa vestir hoje, precisa ir à escola hoje. A questão que se coloca é, afinal, qual é a medida dos alimentos? Os alimentos a serem prestados têm aqui um limite mínimo e um limite máximo. No seu mínimo, os alimentos não podem estar abaixo de 1/4 do valor total. E, no seu máximo, não pode ser superior à metade do salário de forma total. Então, conseguimos perceber que é mais fácil determinar o rendimento quando o obrigado tem um vencimento, ou naquelas situações em que o rendimento é determinável, porque se não for determinável, aqui fica meio difícil. Uma outra situação que se coloca é, afinal, se tu fores o único provedor da família e te divorciares da tua esposa, ou estiveres a viver em união de facto reconhecida, és obrigado a prestar alimentos ao teu ex-companheiro ou teu ex-cônjuge, se ele carecer deles. E esta prestação só terminará a partir do momento que ele contrair novas núpcias.
Fora disso, vais continuar a sustentar o teu ex-parceiro. Uma outra situação que se coloca aí. Se tu engravidares uma mulher com quem tu não vives, será que também já podes prestar alimentos a ela? Sim, existe aqui uma obrigatoriedade. Se ela não tiver condições de sustentar a gravidez, certamente você deverá prestar alimentos a ela até 6 meses após o parto. E esses alimentos ainda não estão voltados ao bebê, estão mesmo voltados à mãe do bebê. Bem, seguidamente nos questionamos, afinal, quando é que cessa a prestação de alimentos?